Olá, eu sou o Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa, e hoje estou aqui como diretor financeiro da Sociedade Brasileira de Zootecnia para mais uma das nossas apresentações com relação ao prêmio, às premiações da Sociedade Brasileira de Zootecnia referente aos anos de 2018 e 2019. Hoje eu estou aqui com a Priscila Trevisoli, orientada do professor Coutinho, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens da Exalc. Priscila levou o prêmio esse ano de melhor dissertação defendida no ano de 2018. Priscila, seja bem-vinda. É sempre bom ter gente jovem aqui com a gente, para que a gente possa conversar um pouquinho, contar um pouco sobre o progresso da ciência da zootecnia brasileira. E hoje a gente queria ouvir um pouquinho de você. Tudo bem? Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Aqui tá tudo certo. Espero conseguir passar a mensagem sobre o meu trabalho e vamos lá. Ótimo, perfeito. Eu queria que você começasse já projetando a sua tela, A gente tem aí uma pequena apresentação preparada para quem nos assiste aqui hoje, nos canais da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Queria que você contasse um pouquinho quem é a Priscila, de onde ela veio e como é que vocês conseguiram chegar aí, nessa melhor dissertação do ano de 2018. O que vocês fizeram de bom e de diferente para que a gente possa compartilhar com quem nos assiste hoje. Tá bom, então. Vou começar aqui a apresentação. Vou falar um pouco sobre mim. Então, eu nasci em 94, sou filha de produtores rurais, nasci e cresci no interior do sudoeste goiano, sou de Caçu. Em 2010, mudei para Goiânia, mudei para a capital do estado para terminar o ensino médio e poder melhorar para poder prestar o vestibular. Em 2012, eu passei, fiz o FISCAR, comecei o bacharelado em biotecnologia na UFSCar em Araras. Em 2014, eu fui para a Hungria fazer um intercâmbio na Universidade Szent István, numa cidade chamada Godolo, bem perto da capital Budapeste. Também, durante esse intercâmbio, eu fiz o meu estágio profissionalizante da faculdade. Então, eu trabalhei lá no Animal Agriculture Biotechnology Institute. É uma instituição, lá eu trabalhei com biotecnologia animal. Foi onde eu comecei quando surgiu meu interesse pela biotecnologia animal. Então, eu trabalhei com embriões de coelhos, a gente transformava eles geneticamente e avaliava depois com técnicas moleculares esses embriões e depois os coelhos nascidos. Então, a gente fazia eu aprendi, foi o passo inicial, vamos dizer, da minha carreira nessa área de biologia molecular. Então, aprendi desde o básico. Em 2015, eu voltei para o Brasil, terminei meu intercâmbio e fiz uma IC-FAPESP aqui no laboratório que eu já estou, do professor Luiz Coutinho, o Laboratório de Biotecnologia Animal da Exalc. Foi uma IC voltada para a identificação desses polimorfismos de base única no gene receptor da leptina em frangos de corte. E no final desse ano, de 2015, eu formei em biotecnologia. Em 2016, eu passei no mestrado, aqui sobre orientação do professor Coutinho, no mesmo laboratório. E no ano de 2018, eu tive minha defesa do mestrado, e que foi o trabalho que rendeu esse prêmio concedido pela sociedade. Agora, um pouquinho depois do mestrado, eu fiz uma prática profissionalizante para, então, o estudo do microbioma, presente no leite e no trato gastrointestinal de frangos, aqui também no laboratório, e em conjunto com um projeto PIP-FAPESP da empresa NGS, Soluções Genômicas. Então, esse foi um outro passo, eu mudei um pouco de área. Agora eu estou eu iniciei em 2019 meu doutorado, com um trabalho de caracterização do microbioma de leite. E no ano passado, de 2020, além do meu doutorado,
que eu continuo trabalhando nele. O nosso laboratório, o professor Coutinho coordena um centro de genoma funcional aqui na Exalc, e a gente adaptou todo o laboratório para começar a fazer as análises de COVID por qPCR, então eu também estou trabalhando nisso, ajudei na parte de adaptação do laboratório, estamos fazendo as análises, e estamos nos dias atuais. Agora, voltando sobre o prêmio, né, o trabalho, que foi minha defesa de mestrado. Então, o nome em português da minha dissertação ficou Associação de Polimorfismos de Base Única preditos como deletérios, associados, né, com essas características de carcaça de frango de corte. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse trabalho, ele está dentro de um projeto temático que é esse identificação de locus de interesse zootécnico na galinha doméstica. Esse foi um projeto temático também coordenado pelo meu orientador, e o maior objetivo desse projeto é identificar, então, regiões no genoma da galinha, né, do frango, que controlam características de importância. Então, crescimento do peito, de coxa, redução da gordura abdominal, entre outros infinitos fenótipos que a gente conseguiu identificar essas regiões. Esse trabalho, ele foi uma parceria bem grande entre aqui o laboratório da Exalc e a Embrapa Suínos e Aves, coordenado pela Mônica Ledur, e também outros trabalhos tiveram a contribuição de institutos do exterior, então universidades, o Instituto Roslin. Bom, voltando no meu trabalho, essas regiões genômicas aqui que a gente tem interesse de identificar, a gente identifica e caracteriza ela por meio dessa análise que a gente chama de GWAS. Então, com o GWAS, a gente identifica essas regiões aqui. Tá vendo que elas estão acima da linha vermelha? Essas são regiões associadas com alguma característica em específico. Então, vamos supor a gordura abdominal. Então, essas regiões estão associadas. Então, essas regiões no genoma, aqui, possuem relação com essa característica fenotípica. Bom, só que essas janelas genômicas possuem centenas de polimorfismos dentro dessas janelas. Então, o maior questionamento dentro desse tipo de análise é qual a mutação causal? Então, qual é realmente aquela mutação que está fazendo com que aquela janela, né, aquele fenótipo esteja, aquele animal tenha predisposição ao ter um maior peito, a uma maior coxa, sobrecoxa. Então, a grande pergunta do meu mestrado foi na tentativa de identificação essa mutação causal. Para a gente tentar identificar essa mutação, a gente precisa saber quais são os tipos de polimorfismos. Aqui a gente entra na parte de polimorfismo de base única. Então, é quando somente uma base é alterada, uma base nucleotídica. Então, essa base, né, esse polimorfismo, ele pode estar presente em diferentes regiões daquele genoma. Então, regiões 5' 3', regiões intergênicas. Dentro de um gene, ele pode estar dentro de regiões de exon, de intron. Aqui, uma das principais regiões, né, vamos dizer, é as regiões de exon. Então, que é aquela região do gene que realmente é codificada para uma proteína. Quando o polimorfismo está dentro dessa região de exon, ela pode ser considerada sinônimo ou não sinônimo. Sinônimo, o que quer dizer? Então, quando aquele polimorfismo acontece, aquela base é trocada. Então, em lugar de uma base A, a gente tem uma base C. Aquela alteração não vai mudar o aminoácido produzido e, consequentemente, a proteína produzida não está sofrendo nenhuma alteração. Quando a gente tem
um polimorfismo em exon com a característica não sinônima, isso quer dizer que o aminoácido que é produzido é diferente. Então, aconteceu aquela troca e o aminoácido produzido foi diferente. E, nesse caso, esse aminoácido, né, essa troca, pode ser considerada tolerada ou deletéria. Ela é predita como tolerada quando aquele aminoácido que foi modificado, né, o novo aminoácido, vamos assim dizer, ele é muito parecido com o aminoácido anterior. Então, ele tem aquelas mesmas características bioquímicas. São apolares, possuem a mesma quantidade de ligações de hidrogênio, eles são similares. Então, a proteína produzida é um pouco diferente, mas nada que altere muito grave aquela proteína e, consequentemente, o desempenho do animal. Já um polimorfismo que a gente tem como predito deletério, quer dizer, então, que aquele aminoácido produzido, ele é muito diferente daquele outro aminoácido que, teoricamente, deveria ter sido produzido, entendeu? Antes da mutação. A gente escolheu, então, estudar esses marcadores, né, esses polimorfismos, preditos como deletérios, para, então, tentar afunilar, focar a nossa busca por essa mutação causal. Então, o que a gente tinha no meu início do meu mestrado? A gente tinha essas janelas genômicas e a gente tinha aqueles marcadores preditos como deletérios. Então, com essas duas características, a gente pôde, por meio de sequenciamento de nova geração, identificar esses marcadores numa população de frangos de corte e, assim, fazer um trabalho de associação da presença desses marcadores nos frangos e associados com diferentes características de fenotípicas de produção. Então, eu estudei peito, coxa, sobrecoxa, tanto o peso quanto o rendimento, e também a parte de gordura abdominal. E com esse meu trabalho, a gente identificou um marcador, um SNP, que é o nome que a gente dá para ele, predito como deletério no gene MYBPH. Ele é um gene relacionado com miosina, e ele foi associado com a redução da gordura abdominal presente nos frangos. Então, o que o meu trabalho leva, assim, acho que como ensinamento, como resultado, é que esses SNPs, né, esses polimorfismos preditos como deletérios, quando associados, né, eles indicam que ali pode acontecer mutações funcionais, né? Então, são mutações que estão impactando no desempenho do frango, no crescimento do frango, né? Aqui, no meu caso, os frangos. E essas mutações, a gente pode utilizar elas como marcadores para a seleção de fenótipos de interesse, então, para uma granja, para os produtores. E com isso, né, a utilização desses marcadores, a gente reduz, então, o tempo e o custo de seleção, fazendo com que esse fosse o objetivo do meu trabalho, né? Assim, foi o que a gente conseguiu ter como resultado, foi, então, identificar esses marcadores e, assim, poder contribuir com a produção de frangos, né, com o melhoramento genético de frangos na área. Então, é isso, a minha apresentação. Aqui a gente tem uma foto do grupo do nosso laboratório, que muitos contribuíram bastante para esse meu mestrado, né, para fazer a dissertação. Então, é isso. Excelente, Priscila, obrigado. Acho que foi muito bom. Acho que né,
em resumo, o que fica do seu trabalho é que, às vezes, a gente identifica, e aí me corrija se eu estiver errado, mas, embora classificado como deletério, né, você acaba identificando uma função nesse marcador, certo? Exato. É uma coisa que é bem importante eu reforçar, é que a gente tem a ideia do deletério como se o animal morresse. E não, o deletério só está querendo dizer que ele tem uma função deletéria, ou seja, ele tem uma função de que aquilo que teoricamente ele deveria estar fazendo, né, aquela proteína deveria estar de uma forma X, ela não está, então aquela proteína está modificada. Ela mudou bastante, vamos dizer assim, qual seria a função dela para aquele animal. E que, nesse caso aí, você identificou um que reduz gordura abdominal. Então, embora ele desvie da função original dele, ele traz uma característica nova, uma característica que nos ajuda do ponto de vista de seleção genômica. Exatamente. A gente identificou essa mutação nesse gene. Esse gene ainda, infelizmente, ele não foi muito estudado, então a gente não consegue ter bastante base na literatura para dizer como esse gene como esse polimorfismo nesse gene está influenciando essa característica, mas a gente conseguiu sim identificar essa associação, então de alguma forma a gordura desses frangos são menores, né? A presença de gordura abdominal é menor, e isso é muito importante para a parte de zootecnia, né? A parte de frangos com menos gordura. Excelente, significa que agora a gente tem base para seleção, né, em menor tempo, com menor custo, podendo chegar num produto final, um frango, com, né, o auxílio de um conhecimento genômico agora. Exato, isso contribui bastante na parte de seleção genômica, até, assim, a gente pensa em seleção genética, a gente lembra de anos de seleção, anos de custo produzindo populações enormes de animais, assim, tanto de frangos e outros animais, vacas e tudo mais. Isso demanda muito tempo. A seleção genômica vem para reduzir esses custos, para focar naquilo que a gente já tem, para direcionar a nossa seleção, né? Então, a gente tem uma seleção genética direcionada, com menos custo, e trazendo, acho que, benefícios de forma mais rápida. É isso aí. A ciência a serviço da nossa sociedade. Acho que esse é o recado da Sociedade Brasileira de Zootecnia para todos que nos assistem hoje. Fico feliz, de novo, de estar aqui com você. Esse ano a Sociedade Brasileira de Zootecnia completa 70 anos da sua existência, né, tentando trazer e contribuir de alguma forma com a ciência zootécnica brasileira. Então, eu queria já caminhar para o nosso final, lhe pedir para mandar uma mensagem para quem nos ouve hoje, como é que foi isso, receber esse prêmio e estar aqui, né, com a Sociedade Brasileira de Zootecnia hoje, discutindo um pouco do que foi a sua dissertação. Eu queria agradecer a sociedade pelo prêmio. Eu fiquei muito feliz, eu estava, assim, não estava esperando, mas foi uma realização. Eu acho que um prêmio desse impulsiona a gente para querer trabalhar mais, focar mais na área, saber que a gente está no caminho certo. Queria parabenizar a Sociedade de Zootecnia pelo trabalho feito até hoje, nesses 70 anos, que acho que ela tem bastante importância para a sociedade, para que esses produtores rurais nossos estejam amparados e tentar fazer essa ligação, né, da pesquisa com o produtor, que eu acho que é uma das partes mais difíceis que tem no país, é fazer essa ligação entre o que a gente está produzindo na academia com o que chega lá no produtor que está ali na terra trabalhando. Excelente. Isso tudo é feito por gente, né? Gente como a gente, que em algum momento, né, se dedica ou a participar efetivamente da sociedade, ou na geração de uma dissertação, de uma tese, para que a gente gere esse conhecimento e faça com que isso chegue à população brasileira como um todo, contribuindo para a melhoria da nossa zootecnia. Me despeço de você, então, agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, a você pela excelente apresentação aqui, podendo compartilhar um pouco dos resultados, né, feitos aí por você e pelo professor Coutinho.
em nome da Sociedade Brasileira de Zootecnia, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e muito obrigado por estarem conosco. Nos vemos em breve.